Olá pessoal, então dando continuidade para as nossas atividades e aprendendo um pouco mais sobre processos, vamos realizar mais um exercício aqui, tá? Nesse exercício te pede que descreva em VHDL um circuito que incremente um contador a cada clock e apresente esse contador em um display de 7 segmentos. Então olha só, na nossa entidade nós temos um clock de entrada e um display onde vai ser mostrado o sinal. Obviamente aqui, se a gente for gravar ele na prática, a gente teria que colocar a seleção, né? Como esse aqui eu vou fazer só uma simulação, então a gente não precisa colocar a seleção, né? Só quer ver o clock contando para cima e o valor mostrando no display. Eu usei o componente aquele, display inteiro, onde entra o número inteiro e sai o código, né, codificado, o do display de 7 segmentos. Bom, eu criei uma variável global, então um signal chamado count, que é o nosso contador, que é o inteiro que vai de 0 até 9. E aí então eu fiz um port map do nosso display inteiro, onde vai entrar o contador, e o resultado ele vai salvar na variável D, que é a nossa saída que vai estar ligada no display. Para isso funcionar, nós criamos um process sensível agora ao clock, certo? Então a cada clock, cada vez que o clock subir ou que o clock descer, ou seja, que houver uma alteração no clock, esse processo vai ser executado. Então, dentro do processo, começa e eu vejo aqui, se o clock for 1 e houve um evento de clock, quer dizer, se deu um evento de clock e o meu clock está em 1. Porque depois do evento ele pode estar em 1 ou em 0, né? Nesse caso aqui, como é um processo dependente só do clock, a gente usa isso aqui para, às vezes a gente tem um processo dependente de mais de uma variável, um clock, uma entrada A, B, C, seja o que for, né? Quando eu quero analisar só o clock, eu vejo, foi um evento de clock que aconteceu, então existe essa instrução aqui, clock, aspa, event. Um evento de clock e o meu clock está em 1. Quer dizer que quando o clock mudar de 1 para 0, isso aqui não vai ser executado. Só vai ser executado esse if aqui, né, quando eu tiver uma transição de 0 para 1. Se isso aconteceu, então o count recebe count mais 1. Ok? Um processo bem simples. E aqui eu dei uma melhorada, né? É basicamente a mesma coisa no início. E aqui eu já usei uma função, existe uma função chamada rising edge, ou seja, essa era a borda de subida do clock. Então, if rising edge do clock, ou eu uso isso, ou eu uso como eu tinha antes, clock igual a 1 e clock event. Então, o que acontece? Agora eu estou fazendo um contador que vai contar de 0 até 9. Então, se o contador é menor que 9, count recebe count mais 1. Se não, count volta para 0, ou seja, quando chegar em 9, volta para 0. E aqui eu fiz a simulação, botei um clock, mostrei o nosso contador, então 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e depois ele volta para 0. Então o nosso contador contando certinho, né? Chegou de 9, voltou para 0, 1, 2, 3, 4, e ele contando em binário, né? E aqui já fazendo a codificação, conforme estava feito naquele display quando eu fiz esse programa aqui, tá? Então a gente está fazendo a codificação para escrever os números, né? Então para escrever o número 0, apaga e liga todo o resto, né? Para escrever o número 1, apaga o primeiro, liga o B e o C e assim por diante, né? Então aqui a gente já pode ver na simulação mesmo como é que isso aqui estaria funcionando. Obviamente que isso aqui está um clock muito rápido, a gente nem conseguiria ver esse display de tão rápido que ele estaria contando, né? Mas é assim que funciona. Ok? Depois nós vamos fazer um outro exercício onde eu vou fazer o clock contar devagar, tá? Tem alguns atributos de sinais que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, por exemplo, considera um sinal S, né? Esse sinal aqui tem que ser, pode ser um sinal de entrada, pode ser um signal mesmo, uma variável declarada, sendo do tipo stdLogic. Então, S-event retorna verdadeiro quando ocorreu um evento em S, né? Ou seja, se ele mudou. Se ele está estável, se ele está ativo, ou seja, retorna verdadeiro, se S igual a 1. Se ele está quieto por tanto tempo, então retorna verdadeiro, se nenhum evento ocorreu durante um tempo especificado. Isso aqui eu não sei se é implementável, tá? Eu nunca tentei usar isso aqui. Retorna o tempo desde que porque não tem como contar o tempo, né? Então eu acho que isso aqui não é implementável, tá? Então, se deu um clock event, clock igual a 1, que é como a gente usou ali, né?
ou se rising edge do clock. Beleza? Aqui é uma espera, né? Wait, espere até que dê um clock de evento e o clock seja igual a 1. Então ele fica esperando que ocorra uma borda, né? Esses aqui eu nunca usei, tá? Geralmente eu trabalho mais com coisas como esse aqui ou esse de baixo aqui, tá? Aqui tem um outro exercício, então, que ele pede assim, eu faço um programa que tem um clock de entrada de 100 MHz. Então tá, vamos fazer nosso programa, entrada entre um clock. Cria um sinal de saída com frequência de 10 kHz, com tempo em nível alto de 50%. Então eu calculei aqui o período, né, que é 1 inverso da frequência, então é 1 sobre 10.000, 10 kHz, vai dar um período de 100 microsegundos. Então eu resolvi desenhar aqui para a gente poder entender bem. Então eu quero que num período de 100 microsegundos, eu vou fazer um contador que vai começar a contar de 0 até 10.000, né? Por que 10.000? Porque 100 MB, que é o nosso clock, dividido por 10K, que é outra frequência, vai dar 10K. Então, eu tenho que contar 10.000 clocks de 100 MHz para chegar a dar um período de 10 kHz, tá? Ou seja, 10K vezes 10K vai dar o 100 MB lá, que é o clock da nossa FPGA. Então, em um clock de 100 MHz, tem que contar 10.000 clocks para dar a frequência de 10 kHz. E aí, então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um contador, ele vai contar até 10.000, chegou em 10.000, volta para 0 e conta até 10.000 de novo. Chegou em 10.000, volta para 0 e conta até 10.000 de novo. Assim ele vai. E aí eu vou fazer para o meu sinal ficar metade do tempo em nível alto, eu vou fazer se o meu contador for menor que 5.000, fica em nível alto a saída. Se não, a saída fica em nível 0. Quando ele voltar para cá de novo, ele vai fazer o teste. Meu contador é menor que 5.000? Então o sinal fica em 1, senão fica em 0. Isso aqui é um sinal típico de PWM, né? PWM significa Pulse Width Modulation, que é quando tu quer controlar o valor médio, na verdade. Então, se eu pegar isso aqui e aplicar, por exemplo, num LED, como nós vamos fazer, eu vou fazer com que o sinal fique como se fosse metade da intensidade, né? Ele está metade do tempo em nível alto, metade em 0. Isso aqui, na média, dá 50%. Se eu botasse aqui 70% em nível alto e 30% em nível baixo, eu ia ficar com uma intensidade, com uma tensão proporcional média de 70% de tensão máxima. Então, na verdade, estou fazendo uma modulação, então, interrompendo e fornecendo tensão de entrada, ou nesse caso, fornecendo tensão, né? Eu consigo controlar o valor médio do meu sinal. Tá? Nós vamos fazer isso, eu vou fazer a implementação e nós vamos ver como é que funciona. Vamos lá. É tudo meio lento mesmo, a gente já sabe que é assim, está gravando e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Vou fechar esse projeto e vamos criar um novo. Novo projeto. Eu já vou chamar isso aqui de PWM, que é Pulse Width Modulation, né? Next, 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 finish. Ok. Então vamos criar um novo módulo, né? VHDL módulo. Vou chamar o nome next. E aí vou ter que clicar. Bom, eu vou ter o que então? Um clock de entrada. E eu tenho dois LEDs. Eu vou fazer um LED, LED 1, que é uma saída. Então um LED eu vou manter ele sempre aceso, que é para a gente ver como é que é a intensidade máxima dele. E o outro eu vou aplicar o PWM, para a gente ver como é que muda a intensidade dos LEDs, tá? Ele vai criar para nós o projeto, vai facilitar bastante a nossa vida. Bom,
dando continuidade, então vamos apagar tudo isso aqui. Apagamos mais isso aqui. Vou aumentar um pouquinho a nossa fonte. Então tem meus dois LEDs. Eu acho que fica mais bonito a gente escrever assim, né? LED 1 e LED 2 são saídas. Muito bem. Vamos fazer assim, então, o nosso LED 1 recebe 1, ou seja, ele fica sempre ligado. Eu vou criar um process sensível ao clock. Então, eu tenho um begin, tenho um end. E eu vou ter aqui uma variável count, 2 pontos é o inteiro, que eu tenho que contar range 0 até 10.000, começando em 0, ok? Então são definições que a gente vai fazendo. Então tem um variable, que é um contador, que vai de 0 até 10.000, começando em 0. Então, joia. Então o que eu vou fazer? If rising edge, ou seja, se der uma borda no clock de subida. Então o que eu vou fazer? Se o meu contador for menor que 10.000, então contador recebe contador mais 1. Então ele vai contando, né? Quando ele começou em 0, deu uma borda de clock, ele vem para 1, vem para 2, vem para 3, assim por diante. Se não, contador, se ele chegar em 10.000, ele vai voltar para 0. Fechou? E eu vou dar um end if. Acabei com esse if aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou fazer um teste no contador. Bom, aqui eu cometi um erro, tá? Variable é do tipo, o count é uma variable, então o sinal de atribuição dele é 2 pontos igual. Aí se ele fosse um signal? Signal, que nem os LEDs, por exemplo, recebem os sinais assim, né? Como na std logic, ele fica entre uma aspas. Se fosse um std logic vector, seria algo assim, né? Se fosse um std logic vector. Como ele é um std logic normal, ele vai receber o sinal assim, tá? Então, signal recebe sinal de atribuição com a menor ou igual, variable recebe com 2 pontos igual. E agora eu vou ver aqui, se o count for menor que 5.000, então o LED 2 recebe 1. Senão, o LED 2 recebe um 0. End if. Ok? Isso aqui então vai funcionar direitinho. Ele se deu um erro. Vamos ver onde é que deu o erro. Aqui é end process. Tá? Bom, a gente pode fazer várias coisas. Uma das coisas que a gente pode fazer é fazer a simulação. Então vou ver aqui, né? Opa, tem um outro erro. End if, aí falta um outro end if aqui, né? Eu comecei esse if e não terminei ele. Então ele vai dizendo que tem um erro. Vou salvar de novo. Bom, não deu mais nenhum erro. Então vou abrir no nome e sim, vou mandar simular. Depois eu vou fazer a implementação prática dele, né? Vou dar um reset na nossa simulação. No clock, botão direito, force clock. Então é 100 MHz, 100 MHz é 10 nanosegundos. De 0 até 10, de 0 a 1. Período, 10 nanosegundos. Tá? Ou a gente vai de 1 a 0, tanto faz. Mas isso não quer dizer. Temos um OK. E agora? Agora eu vou ver... Vou rodar isso aqui por 1 microsegundo e vou ver o que acontece. Então, botei 1 microsegundo, dei um play e vamos olhar. 800 nano.
0,8 nano, 2 nano, e ele tá simulando. Um micro, na verdade nós temos que ir até os 100 micro, né? Vamos lá. Vamos dar um zoom out. Opa. Dar um zoom out. Então, ó, no 50 micro, ele ficou em nível alto, aí depois ele desceu. Então, eu vou dar mais 100 micro. Vamos dar um zoom out. Então, ó, ficou 50 micros em nível alto, 50 micro em nível baixo. 50 em nível alto, 50 em nível baixo. Bem como a gente queria, né? E o outro LED sempre ligado, que é o que a gente queria fazer. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui e vamos ter que adicionar os pinos, né? Então, vou pegar lá na nossa pasta, onde nós tínhamos a última aula, que era dos números. Vou pegar os pinos, pinos.cf. E agora estamos na aula de PWM. Vou colar aqui. Vou voltar aqui na implementação do nosso programa. Não quero mais fazer simulação, vou fazer implementação. E vou adicionar os pinos. Abrir. Ok. Então aqui nós temos o quê? Nós temos um sinal chamado clock, que ele está lá no pino V10. Ah, como é que tu sabe isso, professor? Ah, porque eu olhei lá no manual, né? Não tem outro jeito de saber. Não quero trabalhar com os displays, não quero trabalhar com chaves. Vou deixar dois aqui só para a gente poder completar. Então, eu tenho quais as outras variáveis que eu tenho? Eu tenho LED 1 e LED 2. Vou ter que ver agora onde é que são esses pinos. Aonde que a gente vê isso? Lá no manual, né? Manualzinho da Nexus. Lá embaixo, a gente já sabe que é lá para baixo, né? E aqui estão os LEDs. Então, nos pinos U16 e V16. Vamos botar lá, U16 e V16. Então, o meu clock está no pino V10. Ah, vou lá olhar se é mesmo. Vou mandar procurar aqui pelo V10, que eu já sei o que é. Ó, a placa Nexus inclui um clock de 100 MHz, oscilador conectado para o pino V10. Tá? Então, tá lá, nosso clock no V10, o nosso LED no 16 e o nosso LED 2 no V16. Se tudo estiver certo, a gente vai clicar aqui e vai gerar o nosso arquivo de programação. Bom, pelo jeito isso aqui vai funcionar. Se tudo der certo, eu paro, interrompo, gravo no celular e a gente faz a gravação e vê funcionando lá no nosso sistema, tá? Vou dar uma pausa aqui e retorno no celular. Oi pessoal, fiz a gravação, deu certo, ligou os dois LEDs ali, só que ficou difícil de perceber alguma diferença, talvez porque a diferença de tensão não seja tão grande. Eu vou mudar aquele PWM lá para 10% em vez de 50%, vamos ver se fica uma diferença melhor, tá bom? Fiz a mudança então, ó, se o contador for menor que 1000, sinal é 1, tá? Então vai ficar um de 10%. Vou abrir o Adept, vou mandar fazer a programação de novo. Bom, agora deu para ver que está bem mais fraco o LED 2, né? Está com só 10% da intensidade do LED 1. O que importa para nós mesmos são aqueles dois LEDs de baixo, né? A gente vê que um está com um brilho máximo e o outro já está com um brilho reduzido, deve estar 10% da capacidade máxima, tá? LED não responde exatamente de forma linear, né? Mas eu estou aplicando somente 10% da tensão sobre o LED do LED 2, né? O LED 1 está com 100%. Tá? Era esse exemplo que eu queria mostrar para vocês por enquanto. Próxima aula já vou trazer um outro exemplo também bem interessante. Abraço, até mais.